Segundo o último levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, a população prisional no Brasil é de mais de 800 mil pessoas. Destas, mais de 640 mil cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. E pouco mais de 190 mil estão em prisão domiciliar. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a situação do sistema carcerário no país, a atuação da justiça e os direitos e deveres dos presos. Vamos falar ainda sobre a necessidade de políticas públicas e a importância da ressocialização. Antes de começarmos, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Carta Magna diz que todos são iguais por lei, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral e que as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Sobre o tema, eu converso agora com Igor Costa Alves, advogado criminalista e mestre em Direito, que está aqui no estúdio comigo. E também com Matheus Silveira, mestre e professor de Direitos Humanos, que conversa com a gente pela internet. Muito obrigada pela participação de vocês no artigo 5º. Doutor Igor, a gente começou o programa falando do número de pessoas presas, mas em contrapartida o número de vagas é muito menor, não é mesmo? Olá, Flávia, é um prazer estar aqui na TV Justiça, no programa Artigo 5º. Sim, de fato, o número de vagas é muito menor e não por outro motivo. O Supremo Tribunal Federal acaba de reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. E um dos problemas que chama muita atenção é justamente a capacidade aquém do número de detentos, o que gera uma situação, inclusive, humanitária muito sensível, né? Muito sensível, porque as pessoas acabam pagando penas, por assim dizer, ilegais, né? Que não estão previstas no ordenamento jurídico, até porque as penas às quais elas foram condenadas são penas privativas de liberdade e elas acabam passando por situações degradantes que transcendem essas penas. E, enfim, é uma situação muito sensível, digna de ter sido declarada inconstitucional pelo STF. Pois é, doutor Matheus, essa questão da superlotação, ela acaba comprometendo tudo que o Estado deveria prestar aos presos enquanto eles estão privados de liberdade? Olá, Flávia, tudo bem? Olá, Igor, tudo bom? Olá. Sem dúvida, né? Esta superlotação acaba comprometendo com a finalidade da pena privativa de liberdade, que é a busca da ressocialização do indivíduo preso. Ela compromete com o centro, com o cerne do que é a busca da pena privativa de liberdade. E vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio TV Justiça sobre essa importante e recente decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a violação massiva de direitos fundamentais no sistema prisional do país. A decisão foi destaque no podcast Supremo na Semana. No programa, a editora-chefe da Rádio e TV Justiça, Alessandra Castro, comenta com a consultora jurídica Gisele Reis a decisão em que os ministros reconheceram o chamado estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. O plenário julgou uma ação apresentada pelo PSOL e deu prazo de 6 meses para que União, Estados e Distrito Federal elaborem um plano para controle da superlotação carcerária. A consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, explica que, na tese, os ministros também deixaram claro que é necessário buscar penas alternativas e melhorar o controle da execução das penas para evitar o encarceramento desnecessário. Por quê? Porque já que o quadro é caótico, vamos realmente só mandar para o sistema penitenciário quem realmente merece estar lá. Então, toda vez que o juiz tiver que decidir por manter alguém preso, é preciso justificar o porquê de estar tomando essa decisão. Ele vai ter que fundamentar essa decisão. Doutor Igor, o senhor já até antecipou um pouquinho qual a importância dessa decisão de reconhecer essa violação de direitos. Esse julgamento tem uma importância muito mais do que simbólica, ele tem uma importância efetiva. O Supremo Tribunal Federal estipulou prazos, por exemplo, para os entes da federação produzirem um plano de ação para melhorar o sistema penitenciário, para que haja mais respeito à dignidade dos detentos. E depois esse plano de ação vai ter que ser homologado, né, pelo Poder Judiciário.
há o reconhecimento, né, e foi apontado da onde essas verbas vão sair, que é do Fundo Penitenciário Nacional. Então, é algo muito concreto, para muito além de importância simbólica. E esse é um problema crônico, não é, doutor Matheus? Com esse reconhecimento, estabelecer prazos aí, a gente pode esperar que vá mudar um pouco essa situação? A ideia é que isso ocorra, né? Nós temos exatamente essa questão de um problema crônico nas políticas públicas penitenciárias, é um problema. A decisão do Supremo, já em sede de decisão final na DPF 347, exatamente estabelece um entendimento importante de como o Poder Judiciário pode auxiliar no cumprimento de políticas públicas, né? E aí nós temos algumas regras, como o doutor Igor estava falando, nós temos alguns estabelecimentos dessas regras, como esse controle, o estabelecimento de um plano de intervenção, que é a nomenclatura que se estabeleceu para que se possa resolver a situação dos presídios. Ou seja, é interessante, é importante esse estabelecimento, essa constatação, e essa é uma decisão inovadora do Supremo, primeiro, que traz um elemento de direito comparado, traz uma forma de decidir e pensar que surgiu ou que foi primeiro colocado lá na Suprema Corte colombiana, e traz para o Brasil uma nova forma da gente pensar como o Poder Judiciário pode auxiliar dentro da solução de políticas públicas que têm problemas. Nós temos um problema nas políticas públicas prisionais, e isso está evidenciado com o estado de coisas inconstitucional, e precisamos efetivá-las. Acho que a decisão vai auxiliar bastante e será um case importante no que o Judiciário poderá colaborar no controle e na efetivação de políticas públicas. E nós temos uma pergunta de telespectador. Vamos conferir. A superlotação pode ser colocada como um fator que contribui para a reincidência criminal? Doutor Igor. Flávia, essa é uma pergunta de difícil resposta. Eu acho complicado uma resposta exata. Tudo indica que a superlotação é um fator que atrapalha a ressocialização do preso, que é uma das finalidades da aplicação da pena, além da finalidade retributiva. E como atrapalha a ressocialização, contribui, imagina-se que, acredita-se que, com muita propriedade, para a reincidência, sim. E é um número alto, né, de reincidência de crimes no Brasil? É um número alto de cometimento de crimes que vem crescendo cada vez mais e também de reincidência, o que torna ainda mais complexa, inclusive, as políticas criminais envolvendo a aplicação das penas no Brasil, porque há uma balança aí de direitos, né, que tem que ser ponderada. De um lado, nós temos a segurança pública, algo que não posso deixar de lado, a justiça, né, de que as pessoas recebam uma pena condizente com os atos delituosos que tenham cometido, e de outro lado da balança, a dignidade dos presos, os direitos fundamentais dos presos, né, e o princípio da legalidade, como nós já vimos dizendo. Então, é um desafio lidar com essa situação, não é algo que tem uma resposta límpida. Quem dera tivesse, né? Porque aí a gente poderia começar a solucionar esse problema. Doutor Matheus, muitas vezes a sociedade, quando escuta essa questão de preocupação com direitos humanos dos presos, não adere muito a essa ideia, porque não pensa que o preso vai voltar para a rua e ele precisa ser recuperado, ser ressocializado. Essas violações de direitos humanos atrapalham essa ressocialização, essa recuperação, não é mesmo? Exato. Nós precisaríamos trazer aqui estudos, principalmente de cientistas sociais, para a gente ter dados melhores. Mas há indicativos muito fortes que a má qualidade do nosso sistema penitenciário repercute, inclusive, em toda a proposta e todas as políticas de segurança pública. Podemos trazer um exemplo que é a formação de grupos, né? A questão de formação de presos, ou seja, a captação de presos para a realização de outras atividades dentro de organizações criminosas. Tudo isso são simbolismos que a gente tem muito fortes hoje no Brasil e que mostram exatamente a necessidade de uma maior presença e de uma presença efetiva do Estado dentro do sistema prisional, para que a gente consiga ter as penas vamos dizer assim,
adequadas e servindo para suas finalidades diretas e pensadas pela lei. E por falar em lei, doutor Igor, além da Constituição Federal, quais outras leis garantem os direitos dos presos? Flávia, além da Constituição, nós temos também a legislação infraconstitucional que garante o direito dos presos, né? Nós temos dispositivos na Lei de Execução Penal, por exemplo, que garantem direitos dos presos. Eu destacaria, além disso, o que nós temos em tratados internacionais de direitos humanos, que integram o bloco de constitucionalidade, que serve inclusive de parâmetro para o Supremo, muitas vezes, declarar uma lei ou um ato ou não inconstitucional ou não. Olha, o Pacto de San José da Costa Rica, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, por exemplo, prevê o direito dos presos provisórios a um julgamento célere, né, de sua causa. O que eu estou destacando especificamente essa previsão desse tratado internacional, porque é um problema sistêmico no Brasil. Ou seja, a quantidade de presos provisórios que aguardam uma sentença, uma decisão definitiva do Poder Judiciário. Muitas vezes até cumprindo grande parte ou a pena toda. Ou a pena toda provisoriamente, o que é um contrassenso, né? E além da superlotação, doutor Matheus, quais outros direitos que são violados geralmente? Nós temos principalmente a ideia da dignidade da pessoa humana nas condições. Podemos falar na questão da saúde da população carcerária. Nós podemos falar também da questão da própria educação. Nossas normas de execução penitenciária determinam a ideia da educação ou acesso à educação para a população carcerária, e nós não temos isso, ou temos com muita dificuldade. E a própria participação da comunidade, né, que poderia auxiliar dentro dos conselhos penitenciários, dentro de outros órgãos que podem auxiliar o poder público a efetivar melhor esse tipo de aplicação ou as punições que são necessárias. São coisas que a gente precisa pensar, e será interessante verificar como será a resposta de todos os entes envolvidos a essa determinação do Supremo para a elaboração desse plano de intervenção, para a gente poder compreender o que cada um vai inserir de prioridade dentro da necessidade de acabarmos com esse estado de coisas inconstitucional. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouco. Agora nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. A gente volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a situação do sistema carcerário no país, a atuação da justiça e os direitos e deveres dos presos. Vamos falar ainda sobre a necessidade de políticas públicas e a importância da ressocialização. Sobre o tema, eu continuo conversando agora com Igor Costa Alves, advogado criminalista e mestre em Direito, que está aqui no estúdio comigo, e também com Matheus Silveira, mestre e professor de Direitos Humanos, que conversa com a gente pela internet. Doutor Igor, qual seria a solução para a gente melhorar esse índice aí de reincidência? Porque o ideal seria que nem existisse, né? Mas qual seria a solução na avaliação do senhor? Repito que é mais uma pergunta de difícil resposta. Eu, como jurista, em princípio, não tenho de prontas respostas políticas, de política criminal, para esse tipo de situação, Flávia. Mas, sem dúvida, a melhora do sistema prisional, que a justiça seja feita, punições efetivas. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos um quadro de solução, né, de resolução de crimes, estatisticamente falando, muito baixo. Poucos crimes são resolvidos no Brasil, são desvendados, os autores são identificados. Então, não é só a melhora do sistema prisional, mas, sem dúvida, a melhora do sistema prisional há de contribuir para uma melhor situação. E a questão da saúde é importante aí também, como o senhor já começou a adiantar, né, doutor Matheus? Sem dúvida. Pensar saúde é pensar no que o próprio Supremo tem falado, né, de pontos importantes para se pensar num plano, que é a questão da qualidade das vagas existentes. O Supremo fala na sua decisão, na DPF, em má qualidade das vagas existentes no sistema prisional. Isso provoca problemas tanto de entrada quanto de saída dos presos. A gente sempre tem que pensar que a pessoa presa, ela está aos cuidados do Estado. Então, se nós não tivermos, por exemplo, um lugar que tenha mínimas condições de manter um ambiente salubre, nós teremos
pessoas que terão problemas de saúde e esses problemas de saúde serão responsabilidades do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a gente necessita pensar numa qualidade melhor nessas vagas existentes no sistema prisional, exatamente para a gente conseguir atacar a questão da superlotação e resolver também a questão de, vamos dizer, de outros agravos que a má qualidade das vagas existentes no sistema prisional podem gerar, como problemas à saúde. Podemos trazer também as vagas femininas, as mulheres, né, todo o cuidado que é necessário e a gente sabe que não ocorre muito. Bom, e eu chamo mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. Como a sociedade pode apoiar a reintegração de presos? Doutor Matheus, a sociedade pode contribuir efetivamente? Pode, sem dúvida nenhuma. É necessário que a sociedade, primeiro, busque dados para compreender o nosso sistema carcerário. Acho que esse é o primeiro ponto. Buscar informação, buscar dados para a gente conseguir compreender o sistema carcerário sem respostas fáceis, porque não há respostas fáceis para esse problema que é grave. Mas é necessária a compreensão da sociedade, que uma política pública penitenciária adequada, que respeite a dignidade das pessoas, que alcance os direitos mínimos para estas pessoas, é necessário, até para uma maior efetivação das penas aplicadas e para que exatamente todo o nosso sistema penal funcione. E como tem sido na prática essa ressocialização, doutor Igor? O CNJ é bem atuante nesse sentido, com a adoção de programas, não é mesmo? Flávia, nos últimos tempos, o CNJ tem adotado diversas medidas em prol da melhora da situação dos detentos, dos presos. Inclusive, há um sistema eletrônico judicial chamado CEU, que tem sido expandido por todo o Brasil, além de outras medidas muito proativas do CNJ nesse sentido. E por isso também faz muito sentido que nesse último julgamento do Supremo, que se reconheceu o estado de coisas constitucional, se tenha determinado que os entes da federação, né, adotem suas medidas juntamente e planejem essas medidas juntamente com o CNJ. É algo que faz muito sentido que aconteça, até porque o CNJ já vem trabalhando nesse sentido, sim. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. Quais os direitos da detenta que está grávida? Doutor Igor, isso é um problema que acontece frequentemente. A mulher está grávida, é presa ou está presa, fica grávida e não tem assistência. Quais são os direitos? Pronto, Flávia, mais uma situação humanitária bastante sensível e que merece total atenção. De fato, as grávidas têm um rol extenso de direitos que têm que ser cumpridos e observados. Eu destacaria, olha, o tratamento humanitário em geral. Elas têm direito a tratamento médico, a observação, um acompanhamento médico antes do parto e também pós-parto. Há algo que eu acho bastante significativo também, que elas não possam ser algemadas ali nas proximidades do parto e também logo após. E isso está bastante relacionado à dignidade da pessoa humana, né? E pronto, e penso eu que esses direitos têm que ser cumpridos e muito bem observados. E a questão também de permanecer um tempo com a criança, isso é importante tanto para a mulher quanto para o bebê que nasceu? Exato, há esse direito de que ela possa permanecer ao lado da criança, né, nesse primeiro período da vida. Não sou especialista na área médica, talvez aí psicológica, mas como um ser humano, eu intuo que seja extremamente importante para as duas partes, tanto para a mulher quanto para o filho, essa convivência no início da vida, sem dúvida. E os direitos diferenciados não são garantidos apenas às grávidas, né, doutor Matheus? As outras detentas também têm situações peculiares que têm direitos garantidos? Nessa situação, quando a gente está falando principalmente da questão das presas grávidas ou que estão no início da maternidade, nós temos que lembrar também que a gente está falando do direito de proteção, um direito social, um direito fundamental, que além da proteção da maternidade, nós estamos falando da proteção da infância. Todos os elementos da Organização Mundial da Saúde mostram que a amamentação até os 6 meses, no mínimo, é essencial e indicada até 2 anos. Esses dados da Organização Mundial da Saúde nos mostram. Então, quando a gente está estabelecendo a necessidade e está estabelecendo
o mínimo de 6 meses que as mulheres grávidas possam ficar com as crianças, né, após o parto, é estabelecer também uma proteção à infância, né, e principalmente ao cuidado à saúde na primeira infância, que é algo muito importante nas políticas públicas de saúde brasileira. Além disso, nós temos também toda a política que é necessária para as mulheres e também nós podemos falar de um problema que existe bastante quanto à questão da população transgênero, principalmente das travestis. O Supremo também se preocupou em posicionar um cuidado mínimo, em atender, pelo menos, algumas proteções necessárias à sua segurança para coibir qualquer tipo de violência, principalmente a essas detentas. Isso que o senhor falou agora é muito importante. O que tem sido feito na prática para evitar esse tipo de violência, doutor Matheus? O cumprimento mínimo da separação, né, das pessoas presas por gênero é essencial. Nós temos um cuidado com isso. Além disso, o aparato de segurança pública hoje também tem se buscado aprimorar as suas políticas de atendimento, com atendimento também por policiais penais, por policiais militares, ou seja, buscar que mulheres, né, policiais atendam essas detentas nas casas prisionais, aí a polícia penal pensando nisso, e também criando-se até políticas de desenvolvimento, com cursos e outras ações nesse sentido. Bom, a gente falou aqui bastante dos direitos, doutor Igor, mas quem tem direitos também tem deveres. Quais são os deveres dos detentos? Olha, Flávia, eles têm, em primeiro lugar, o dever de cumprir a pena de forma a não praticar infrações administrativas ali dentro, né? Até para que eles possam progredir de regime e desafogar o sistema penitenciário. Se eles cumprem a pena com responsabilidade sem praticar infrações administrativas, que muitas vezes sequer são ilícitos penais, mas são infrações administrativas, como, por exemplo, a tentativa de fuga, né? Se eles cumprem da melhor forma possível, observando essas regras e progridem, contribuem para desafogar o sistema penitenciário e para todo um bem-estar, né, de coisas aí no sistema penitenciário nacional. Quando é oferecido uma oportunidade de trabalho, de curso de formação, o preso é obrigado a aceitar? O preso não é obrigado a aceitar, mas ele deve, evidentemente, eles entendem que o estudo e o trabalho contribuem para remir a pena. E essa é a importância, sem contar na importância humana que é estudar e trabalhar no sentido da ressocialização, que é uma das finalidades da pena, como a gente tem falado aqui, né? O estudo e o trabalho, eu destacaria o estudo, contribui sem dúvida para que haja uma ressocialização, uma nova pessoa aí, para que possa voltar à sociedade como um novo indivíduo e recomeçar. Doutor Matheus, e essa volta à sociedade, de vez em quando, as saídas temporárias, ela também tem um papel fundamental na ressocialização dos presos? Sem dúvida. A proposta, tanto das regras de direitos humanos quanto da nossa legislação brasileira, na nossa Constituição, é a aplicação da pena para que a gente tenha exatamente, né, a retribuição, ou seja, a questão de a pessoa cometeu esse erro e ela está sendo punida por isso, e a questão da ressocialização. Ao privarmos alguém da liberdade, nós estamos tirando esse bem, estamos tirando esse direito, que é o direito à liberdade, a liberdade de locomoção de alguém. Retornar essa pessoa à liberdade, retornar essa pessoa ao convívio social, vai sendo de forma gradativa. Portanto, a mudança de regime, as progressões de regime, as saídas durante alguns períodos são importantes, vamos dizer assim, ensaios, treinamentos para que a pessoa possa, daqui por diante, ou cumprindo todos os requisitos necessários, ser ressocializada. A ideia não é retirar totalmente a liberdade de alguém e, do dia para a noite, colocar essa pessoa totalmente em liberdade. Ou seja, é algo gradativo esse retorno, né, essa ressocialização. Bom, nós chegamos ao final de mais um programa. Doutor Igor, doutor Matheus, muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui no Artigo 5º. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau.